Oi, galerinha, estamos chegando mais uma videoaula do Direito Processual Civil 4, tá? E dessa vez a gente vai aí com o nosso 14º tema para encerrar o conteúdo da nossa disciplina de Direito Processual Civil 4. Belezinha? Show de bola? E para a gente fazer o fechamento dessa nossa disciplina, a gente tem que trabalhar a questão da liquidação de sentença. Vejam só o caminho que a gente construiu até o presente momento. Nós começamos construindo uma ideia do que seria a atividade executiva, dando algumas noções gerais dessa atividade executiva para a propositura de um processo de execução, né? E aí a gente entendeu que a essencialidade desse processo de execução dependia da existência de um documento, né? Que é o título executivo, seja ele de natureza judicial, seja ele de natureza extrajudicial. E a partir daí a gente conseguiu, né, começar a construir os procedimentos cabíveis diante da natureza obrigacional dos títulos, beleza? Encerrando, inclusive, na semana passada, trabalhando a possibilidade específica de cumprimento de sentença em relação aí às obrigações, né, alimentares, tá? As decisões judiciais que reconhecem uma obrigação alimentar. Hoje, a gente vai trabalhar a partir da essencialidade de uma das características do título executivo, tá? Que característica, professora? Lembre, o título ele tem que ser o quê? Certo, exigível e líquido, né assim? E aí a gente vai trabalhar em cima dessa característica da liquidez do título. Porque é essencial que seja título judicial, seja título extrajudicial, esse título ele seja líquido. O título extrajudicial, para ser título extrajudicial, ele já tem que nascer líquido. Se ele não nascer líquido, se a sua existência já não iniciar sendo ele líquido, tá? Ele simplesmente não pode ser configurado como um título. Diferente dos judiciais. Os judiciais, eles podem nascer de forma ilíquida, porém, para que ocorra o cumprimento deles, eles têm que ser convertidos, né, de ilíquidos para líquidos. E para isso, a gente tem um procedimento a ser realizado. É o que a gente chama de liquidação de sentença, que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, seguindo o nosso esquema de videoaula, vamos entender aqui quais são os conteúdos, né, que a gente vai trabalhar nessa aulinha de hoje. Vejam só, deixa eu diminuir aqui meu tamanho, né, me reposicionar na tua tela. Então, olha só, a gente vai trabalhar liquidez, vamos entender novamente, né, reforçar, na verdade, aí, esse entendimento de liquidez. Definir liquidação, entender a sua natureza jurídica, verificar quais são as espécies de liquidação, que são 3, tá? Cuidado, tem gente que defende que são 2, mas hoje o entendimento majoritário, puxando inclusive o entendimento aí do Código de Defesa do Consumidor, a disposição do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente o artigo 113 do CDC, certo? A gente tem aí envolvida mais uma espécie de liquidação de sentença, certo? E além disso, algumas observações aí legais a respeito da liquidação de sentença. Beleza? Show de bola? Segue aqui comigo, vejam só. Professora, o que é liquidez, né? Na verdade, o que é iliquidez? O que eu posso entender como sendo iliquidez? Olha só aí o conceito que eu coloquei na tua tela. Iliquidez é um estado de indeterminação do valor da obrigação, que depende de elementos externos a serem objeto de cognição judicial. Professora, o que significa esse conceito ipsiliteris, né, que foi traduzido aí na nossa tela, que a gente está conseguindo visualizar aqui do outro lado? Então, olha só, estado de indeterminação, algo que não é determinado, algo que não é especificado, algo que não está individualizado. E nesse caso da iliquidez de sentença, o que não está especificado é justamente o valor da obrigação. A prestação obrigacional que foi estipulada em sentença não está com seu valor definido, certo? E muitas vezes, na grande maioria dos casos, esse valor não está definido porque o juiz, quando proferiu a sentença, para que houvesse a definição desse valor, ou melhor dizendo, a determinação desse valor, seria necessária a existência de alguns fatores externos, tá? De alguns elementos externos
que posteriormente precisariam da análise do juiz, da cognição judicial. Então, veja, eu tenho uma obrigação estipulada. Essa obrigação estipulada não está com o seu valor determinado, porque este valor, para ser determinado, precisa da ocorrência de um fator externo que deve ser analisado por meio de conhecimento judicial, por meio de cognição judicial. Inclusive, gente, a partir desse conceito aí, a gente consegue trazer duas observações importantíssimas para vocês, tá? Professora, qual é a primeira OBS, né? Inclusive aqui, ó, na tua tela, OBS 1. Qual é a OBS 1? A iliquidez de uma sentença, ela é um fenômeno único e exclusivamente ligado às obrigações de pagar quantia. Lembram que dentro dos cumprimentos lá de sentença a gente foi definido cumprimento para a obrigação de pagar quantia, para a obrigação de entrega, para a obrigação de fazer ou não fazer, para a obrigação que reconhece a exigibilidade de prestação alimentar, certo? Para a obrigação contra a fazenda pública, ok? E aí, diante dessas tipologias de obrigações, certo? Cabe aqui ressaltar para vocês que a iliquidez, ela ocorre apenas e tão somente quando eu tenho uma obrigação de pagar quantia. Porque, veja, iliquidez aí está no sentido de determinar, aliás, de se indeterminar o valor da obrigação, né? E aí o processo de liquidação seria o inverso. É transformar o que é ilíquido em líquido, tá? E aí se envolve valor, a gente tem aí liquidez de sentença, única e exclusivamente ligada aí às obrigações de pagar quantia, tá? A nossa segunda observação é interpretar a partir desse conceito que a definição do valor, certo? A determinação desse valor aí, que se encontra num estado de iliquidez, ele vai depender da cognição judicial. Como assim, professora? Há situações em que a sentença é ilíquida e a definição do seu valor, né, não depende do juiz apreciar as provas do processo, certo? Valorar essas provas, tá bom? Porque isso só é possível por meio da análise de cálculos, de tabelas, enfim, de fatos específicos. E aí nós teríamos, nesse caso, uma sentença determinável. Então, para fazer o meu cumprimento de sentença, eu só preciso fazer um cálculo. O juiz já deu a indenização por danos morais, por exemplo. Disse que aplicasse a esses danos morais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC, né? E aí ele definiu isso na sua sentença. Ora, essa sentença é ilíquida? Não é, porque para eu saber o valor final, basta eu fazer um mero cálculo aritmético. A dependência de meros cálculos aritméticos, nós vamos ver isso lá no finalzinho nas nossas observações legais. O próprio artigo 509 do CPC já diz isso pra gente. Então, a mera condição de realização de cálculos aritméticos não torna a sentença com valor indeterminado e, portanto, ilíquido. Na verdade, a sentença é líquida. A iliquidez, né, é quando a gente vai depender aí que o juiz analise um fator externo. Tá? Por isso que a gente pode dizer, como observação 2, que a definição do valor, que até então está indeterminado, ele depende de quê? Do conhecimento judicial, da cognição que será feita pelo juiz. Beleza? Entendido isso, vamos ver o que é a liquidação de sentença, tá? Coloquei aí na tela de vocês também um conceito para nos ajudar a entender, né, o que seria essa liquidação de sentença. Ora, é um procedimento judicial, certo? Cujo objetivo é apurar o quanto debeatur. O que significa quanto debeatur, professora? A quantia devida, né? Aí podendo ser traduzida como valor, tá? Então, quanto debeatur, quantia devida, certo? Nas sentenças que reconhecem obrigações de pagar de forma genérica, tá? Então, é quando o juiz reconhece a existência de determinada dívida, mas ele não diz quanto era essa dívida, ok? Não é possível a execução de um título executivo de pagar quantia que não seja líquido, tá? E aí, com base nessa percepção, a gente consegue entender, né, que a liquidação de sentença é justamente esse processo, né, esse procedimento judicial que existe e que é apto
a transformar um título executivo judicial, importante dizer isso, tá? Vou relembrar, a gente falou no comecinho agora desse bloco. A liquidação de sentença é exclusiva dos títulos executivos judiciais, tá? Lembrem, os títulos executivos extrajudiciais, por si só, para serem títulos, já precisam nascer líquidos. Show? Então, nos títulos executivos judiciais, quando se tem uma iliquidez de valor da obrigação de pagar, ou a estipulação de uma obrigação de pagar de forma genérica, certo? A gente pode utilizar esse procedimento justamente para transformar aquilo que estava ilíquido em líquido, tá? E aí, de forma bem sintética, o objetivo dessa liquidação de sentença seria justamente estabelecer esse valor, estabelecer essa quantia devida das obrigações de pagar genérica, tá? E mais interessante que você precisa guardar QPP, questão potencial de prova, tá? Esse valor, ele pode derivar tanto de uma circunstância verificável na sentença, certo? Que é o próprio título executivo, como pode ser também decorrente da própria lei, de uma circunstância legal, tá? Show de bola? Beleza? Então, vamos em frente. Natureza jurídica do nosso procedimento de liquidação de sentença. O procedimento de liquidação de sentença, em regra, é considerado como um incidente processual, tá? Ele pode ser feito tanto a requerimento do devedor como do credor, ou seja, tanto do executado como do exequente. A gente vai descobrir isso aí um pouquinho mais pra frente, tá? No próximo bloco, inclusive. E aí, esse incidente processual, ele é entendido como uma fase, um módulo do processo que já se encontra em quê? Em execução, tá? Então, esse incidente processual, ele é aberto justamente para a gente transformar um título ilíquido, tá? Em um título líquido, a gente fazer a liquidação do título. Contudo, entretanto, todavia, né? Porém, todas essas conjunções adversativas aí, a gente precisa destacar que, muito embora a liquidação de sentença deva ser, em regra, encarada como uma fase, né, como um incidente processual, vai existir 3 títulos judiciais específicos que excepcionalizam essa condição, e aí essa liquidação não será tratada como incidente processual, tá? E sim como procedimento autônomo. É o caso da sentença penal condenatória, da sentença arbitral e da sentença estrangeira, que é homologada pelo STJ, tá? Desde que elas estejam ilíquidas, tá, gente? Se elas estiverem ilíquidas, então, eu posso fazer procedimento de liquidação, mas o procedimento de liquidação delas não será como fase, certo? Será como um procedimento autônomo. Na prática, a diferença mais pontual em relação a entender a liquidação como fase e entender a liquidação como procedimento autônomo, professora. A liquidação como fase, a gente vai ter a intimação, né, da parte, certo? Diferente da liquidação autônoma, em que ocorrerá a citação. Beleza? Show de bola? A gente entendeu aí esses pontos introdutórios de liquidação de sentença, e aí no próximo bloco a gente volta para ver as observações legais mais importantes de liquidação de sentença e também as suas espécies, que eu considero o tema mais importante desse conteúdo que a gente tá vendo. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Forte abraço. Olha o coração para vocês.